Então o Xabori Yanomami é aquilo que dá vida a um modo de estar no mundo, de viver no mundo, de se relacionar com o mundo e de amar a floresta amazônica onde os Yanomami estão. Então, toda a conversa do xamã Yanomami, dos Yanomami, é uma narrativa, uma conversa, é uma fabulação, né? É um jeito de narrar, de entender, de explicar e de viver o mundo muito diferente do modo como a gente vive na cidade ou como está estruturada assim, a vida econômica, atividades, arranjos, todos que têm levado o que a gente tem visto ultimamente, a ideia de que os super ricos do planeta querem ejetar numa cápsula para viver em algum lugar da estratosfera e deixar a Terra como uma ex-colônia degradada do capitalismo, e isso eu chamaria de ecocídio, né? Então, essa ideia da gente fabular, né? A ideia de criar e imaginar fora do quadrado, fora da caixa e fora desse modelo que está colocado, né? Desse modelo que degrada a terra, que é ecocida e que pode matar o último xamã Yanomami. Então, tenho pensado muito, e agora na pandemia foi isso, né? Eu já até conversei com o Gerson sobre isso, que a gente conversa sobre essas coisas, que a luta maior, a nossa questão maior hoje é salvar a terra do ecocídio, né, que o capitalismo impõe sobre ela, sobre os nossos corpos também, né, como partes da terra. Então essa ideia, né, Gerson, de então a fabulação para imaginar possibilidades para fora do ecocídio, para fora do capitalismo que mata a terra e a gente, fabular e também confabular, porque é impossível pensar isso sozinho, né? Sabe, Janeira e meus amigos, quanto vocês acham que é suficiente para o capitalismo de lucro por ano? Assim? Quanto um PIB precisa crescer todo ano para dizer, foi um ano bom, foi legal? Tem uma teoria, desde Marx já diz, 3% em média, não é? Nos 10 anos, se a gente crescer 3% em média, é um crescimento considerado positivo. Não é? Se tiver menos negativo, aí é recessão, aquela coisa toda. É o que estão vivendo agora um pouco com o Bolsonaro, mas 3% é o ponto perfeito do capitalismo. Crescendo 3% ao ano, gente, o mundo crescendo 3% ao ano, geração de riqueza, em 24 anos ele dobra a geração de riqueza. E dobra também a pressão sobre os recursos naturais, dobra a pressão sobre os trabalhadores. Né? A gente já está chegando num ponto do capitalismo de esgotamento dessa capacidade da Terra, do planeta, suprir isso. Em 50 anos, quadruplica. Não é? É por isso que agora a gente chega nesse ponto que tem alguns bilionários, tem já gente sonhando em ter o primeiro trilhão na mão de uma pessoa só, não é? Enquanto a grande maioria do povo, claro, os 100 mais ricos têm mais dinheiro do que a metade da humanidade. Então, como é que eles fazem para fazer isso acontecer, para multiplicar esse dinheiro deles nesse planeta limitado que nós temos? Eles vão para cima do que é de todos, eles vão para cima para expropriar, para tomar, para roubar a natureza, não é? Para ultra-explorar, pensando simplesmente em si, em acumular essa riqueza. E eles ainda dizem, isso é desenvolvimento, isso é bom porque o rico tendo muito dinheiro, o planeta progride, a economia tem saldo positivo, o PIB cresce, né? Como é que eles fazem isso? Se aliando aos governos. Então os governos são cúmplices deles nessa política de expropriar as pessoas pobres, de roubar o que é de todos, de começar privatizando as empresas públicas, depois eles privatizam as áreas públicas, depois eles flexibilizam o licenciamento ambiental para poder ir lá e jogar mais veneno, depois eles desmatam a Amazônia. Isso tudo vai gerando dinheiro, concentrando dinheiro na mão de uns poucos, enquanto a nossa vida, o que as pessoas pobres, eles vão vedando o acesso até a alimentação, a comida. Você sabe que nada está fora da economia, né, Janeira? O sem-teto, morando na rua, ele
ajuda a valorizar o dinheiro do super rico. Porque o déficit habitacional dessa pessoa que não tem casa para morar pressiona o preço da terra para cima. Tudo. A economia não é uma lei só do capitalismo. A economia é uma lei geral. E tudo tem a ver, tudo está ligado e tudo tem uma razão de ser. Essa pressão que eles fazem sobre o planeta, sobre o meio ambiente, sobre os pobres, aumenta a riqueza deles, a crueldade aumenta a riqueza deles, os assassinatos aumentam a riqueza deles. Tudo isso tem um porquê de ser, e é por isso que a gente precisa mesmo nos unir para resistir e criar outras consciências, outras formas de vida e nos organizar para criar outras formas de relação com o planeta. A gente está chegando num ponto que o deboche e a crueldade, não é, Janira? Você que está há muito tempo lidando com o movimento social, sabe muito bem, tanto que isso é cruel com o nosso povo. Então isso, enquanto você estava falando, eu estava lembrando de um nigeriano que mora e trabalha, dá aula nos Estados Unidos há muito tempo. Esse cara chama Molefi Ashanti. É o pai de uma teoria chamada afrocentricidade, e ele diz que ele é um sujeito elegante e levemente irônico, e ele diz isso: nós não podemos deixar o mundo na mão dessas pessoas que dominam, que governam o mundo agora. E ele caracteriza, né, quem são os que se almejam trilionários, né, que são agora bilionários. São pessoas que nasceram, né, num berço de cor, de classe, né, de lugar. São homens brancos, ricos, oriundos da operação do sistema mundo que fundou o capitalismo como nós conhecemos. Então, só para conversar um pouco uma questão que você traz, Gerson, que me parece muito importante, é que o capitalismo então cresce sobre esses povos, esses territórios. Eu queria então trazer e chamar a atenção para as comunidades tradicionais brasileiras, os quilombolas e os povos indígenas, né? Os territórios habitados por esses grupos sociais na sua pluralidade e diversidade são territórios preservados, territórios de água limpa, de floresta, seja qual for a característica ecológica daquele ambiente, tem uma especificidade que hoje é ameaçada, fortemente ameaçada, né? Então, acho que isso é importante, Gerson, e queria, aqui já indo, afunilando um pouco para o fim dessa fala minha, pensar, porque a gente estava falando de fabulações, né? O que seria uma saída desse lugar, né? O que seria fora desse quadrado? Eu penso muito em termos de na linha oposta do que você traz como uma análise, uma característica do que está acontecendo, que é uma qualificação, uma ampliação dos equipamentos públicos, né? O que tem que ser luxuoso não é aeroporto, é escola e posto de saúde, né? O que tem que ter uma qualidade social efetiva, forte, são as creches, as escolas, né? As universidades públicas. O que tem que ter essa característica de um equipamento que recebe uma pessoa que precisa da atenção pública, da atenção coletiva, de fato são os equipamentos públicos, mas para isso a gente precisa do investimento desse PIB que se quer trilhardário, tributado, né? Muito bem tributado. E aí a gente volta para uma questão que você traz, que é a luta política, né? Essas duas questões, né? Uma amplificação, uma qualificação de tudo que é público e uma tributação sobre os muito ricos nos levaria a uma questão que é o fundamento econômico. E hoje eu fico pensando muito no que seria um conjunto de arranjos econômicos ou uma economia que fosse de baixo impacto para o meio ambiente, né? Que fosse uma economia que permitisse a primazia da vida humana, da qualidade da vida humana e da saúde, né? Das pessoas que trabalham para a vida social existir, para pensar um pouco o que é sair do ecocídio, sair do genocídio, pensando justamente que esse sistema ele se constitui sobre toda essa pressão econômica que você traz, mas também sobre uma pirâmide social que coloca homens, né, como superiores às mulheres, brancos como superiores a negros, indígenas e ciganos, urbanos como superiores a rurais. Quer dizer, é uma sociedade toda ela hierarquizada para que a exploração possa ser irrestrita, né? Então, pensar, fabular e confabular para sair dessa caixinha, né, do capitalismo exploratório da terra e da gente. O que seria isso, né, gente? Toda crise já traz dentro da barriga dela a transformação.
E a gente está experimentando já essas mudanças. A gente já está fazendo uma nova economia solidária, uma economia do que a gente planta, que a gente com generosidade, não é? Com alimentos orgânicos, comprando dos pequenos. A gente já está fazendo isso e é esse o caminho. A gente precisa só juntar mais gente. E assim, eu acho que também não há como transformar para valer esse mundo sem ganhar a instituição, sem ganhar os governos, sem mudar a política institucional, sem tirar esses caras do governo. Olha, Goiânia, por exemplo, nós estamos numa luta grande contra o plano diretor, contra a forma como o plano diretor está sendo aprovado aqui. Esse dinheiro que a cidade tem poderia ser investido, por exemplo, na economia solidária, dando para as pessoas fazerem hortas urbanas, ou trabalho. Ele é usado para construir viaduto. Para que serve esse viaduto? Com que a cidade gasta o dinheiro dela? O viaduto serve para fazer o Alphaville ficar mais perto do setor Bueno. Para servir quem? O pessoal do Alphaville e o pessoal do setor Bueno. Todo o dinheiro da cidade está nisso. Então, se a gente não tirar esses caras lá do governo, a gente vai ser escravizado por eles, porque para isso eles usam dinheiro nosso. Dinheiro que a cidade constrói, dos impostos que nós pagamos. Não é? Então, eu acho que a gente tem que, sim, estudar. Primeiro estudar, entender esses temas, aprofundar, buscar soluções técnicas, políticas, públicas, ter propostas do que precisa ser feito e depois ganhar essas instituições, ganhar eleições, tirar esse povo e colocar uma nova política. Não vai ser fácil, não é fácil ganhar. Depois que ganhar, a gente já teve experiências aqui em Goiânia, tivemos 3 governos de esquerda que conseguiram transformar um pouco, mas muito longe do que a gente sonhava, né? Agora, a gente precisa estudar para fazer com que os próximos governos façam realmente reais transformações na cidade, na esfera nacional, para que a gente consiga mudar. E olha, essas transformações não vão ser transformações que esses caras vão engolir, esses poderosos, essas pessoas que expropriam a gente, vão engolir em seco, não. Eles vão resistir com muita violência. E a gente precisa saber disso. E a gente não pode ter preguiça disso. Não podemos nos acomodar com isso. Tem que meter o pé no acelerador, estudar, saber, aprender cada vez mais, para a gente saber o que fazer quando chegar lá e lutar para conquistar esses espaços e fazer com que o que é de todos sirva a todos, sirva a natureza, não é? Inclua as pessoas, dê comida para todo mundo. Esses são os desafios, porque ou a gente faz isso, ou isso aqui vai virar um deserto, com um monte de gente vivendo como renegados, brigando por um pouco de água, ou por um pedaço de pão, ou por uma carniça jogada no chão. Mad Max é o paradigma que está posto, ou ele, ou uma sociedade comunitária livre, fraterna, humana, justa, equilibrada. É interessante, Gerson, pensando que dos centros talvez nada venha para a gente. De fato, para mim é uma alegria estar aqui na segunda Mostra Arte Gueto, precisamente por isso, né? Porque eventualmente o estudo deva se voltar também para os saberes que vêm das margens, né, desse centro que se constitui como um polo de poder assassino, né? Para pensar um pouco que as possibilidades e as saídas desse modelo talvez estejam para fora dos centros de produção do conhecimento que instituiu essa realidade. Agora eu vou chamar aqui nosso anfitrião, o DJ Devolt. A gente já falou um bocado. A gente falou um bocado aqui, gente, nossa. Obrigada, Gerson, pela conversa, pela prosa boa. Gerson é uma pessoa que é bom conversar com ele, eu gosto. Muito obrigado, Gerson Neto, Janira Sodré. É isso aí, pessoal. Muito bom, né? Altas ideias.